Boa noite, família Verdade e Vida que está em casa, né? Boa noite para a galera que está aqui trabalhando, servindo para que isso chegue até você, para que as palavras de Deus cheguem até você. Vou te falar uma coisa, gente. Deus está me moldando nessa noite. Vou te falar. Vou até beber água, coisa que eu não faço. Ai, Deus. Oi, Jesus. Ai, ai. Meu Deus do céu. Sabe, eu pensei muito no que eu poderia trazer para a gente meditar nessa noite. E Deus tem falado algo muito forte ao meu coração nos últimos tempos, que Ele tem me apertado, sabe, algo na minha vida mesmo. É algo que tem vindo de dentro, eu sinto que é de dentro do ambiente de Deus para moldar o meu caráter, para moldar a minha vida, moldar a minha postura como igreja nesse tempo. Eu como igreja tenho as minhas responsabilidades, sabe? Eu como igreja tenho as minhas obrigações. E essas obrigações, elas já estão implícitas dentro daquilo que nós cremos. E quando nós aceitamos a Jesus, isso se torna implícito dentro de nós. O que está implícito em nós como igreja, nós temos que orar, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que jejuar, nós temos que buscar a Deus, nós temos que tirar tempo de meditação, de estudo, tirar tempo de aprendizagem. Mas existem coisas além disso que nós precisamos e devemos entender. Eu quero ser pontual nesta noite. E quando eu falo que Deus, hoje parece que foi um dia daqueles que apertou tanto que eu chegava a gemer dentro de mim. Eu acordei de manhã e falei com a minha esposa, falei, já que eu não estou entendendo, eu estou com muito medo, eu estou com muita ansiedade, eu estou estranho, há algo dentro de mim. Ela falou assim, mamãe, você nunca ficou assim? Eu falei, eu nunca fiquei assim, mas tem algo dentro de mim que está me apertando, eu não sei o que é, eu não sei por que eu estou assim, eu preciso voltar para o templo, eu preciso ir para a igreja mais cedo. E quando a gente cantava, Deus me deu o tema desta mensagem. Eu já vinha pensando e Deus falou assim para mim, a igreja de volta ao seu lugar, no meio de uma cultura. Falei, uau, agora faz sentido, por que esse texto eu li tanto, eu tenho meditado nele. Na sexta-feira passada, eu fiz uma live com meu pai, e a gente deu uma pincelada sobre este texto, mas Deus falou muito forte ao meu coração para hoje. E eu pensando, sabe, eu orando ali, naquele momento, nós estamos esquecendo, não sei se seria esta palavra, mas vamos usar primeiro esta palavra, nós estamos esquecendo do nosso lugar neste tempo. Nós estamos esquecendo quem nós somos neste tempo. Não sei se acontece com vocês em casa, não sei se acontece, o pessoal está aqui, mas muitas vezes eu esqueço dos lugares que eu deveria estar como igreja. Não é esqueço de ir, mas eu esqueço de onde eu já passei, do lugar aonde eu já estive. Eu esqueço pela comodidade, eu esqueço pela praticidade, eu esqueço pela facilidade.
Nós estamos vivendo um tempo onde a tecnologia é um fator de grande bênção para nós proclamarmos o Evangelho, mas este fator de bênção tem se tornado uma das maiores pedras de tropeço para esta geração. E por que eu estou dizendo isso? Eu digo isso porque vozes estão sendo ditas no meio de tragédias. Vozes estão sendo proferidas no meio de um tempo tão tenebroso. E a igreja precisa se posicionar diante das vozes que estão sendo ditas neste tempo. Vocês em casa há de concordar comigo que se você pegar o teu celular e entrar agora, você vai encontrar pelo menos 5 lives de algum pastor, algum líder, alguma igreja, algum sertanejo famoso, algum famoso da internet, algum ex, alguma coisa que se tornou um ator, uma atriz. São vozes que estão alimentando os nossos ouvidos neste tempo que nós vivemos. Vozes estão chegando, vozes estão falando, e nós estamos ouvindo e absorvendo tudo isso. E a minha pergunta para você aí em casa é: o que você tem feito diante das vozes que chegam até você como igreja neste tempo? Esses dias eu escutei de um líder a seguinte expressão: o tempo chegou para nós pregarmos em todos os lugares, mas não precisamos mais sair do conforto dos nossos lares para alcançar vidas. Parei para pensar, falei assim, até certo ponto, isso é genuíno. Até certo ponto, isso é bom. Mas aí eu parei para analisar muito mais a fundo esta frase. E aí eu cheguei a um momento de conflito comigo mesmo, onde a minha pergunta para mim foi: Júnior, você pode pregar dentro da sua casa, você pode alcançar 100, 10 mil, 1 milhão de pessoas, mas é a compaixão, o compadecer-se, o ser reciprocidade com o outro, aonde isso fica dentro de uma internet? Aonde isso fica dentro de uma imagem do que você não vê quem está do outro lado, você não vê as lágrimas do outro, você não vê o choro do outro, você não alcança o pranto do outro. A igreja está se trancando dentro de um ambiente onde nós podemos fazer o que quisermos, nem mesmo trocar o nosso pijama, nem mesmo trocar a nossa roupa, nem mesmo ir, nem mesmo enfrentar as adversidades, nem mesmo ser confrontados. Mas nós estamos nos colocando dentro de um ambiente onde as vozes chegam e aquela que eu acho melhor para mim é aquela que eu vou ouvir. Eu dou play em uma live, eu dou play em um vídeo, e este vídeo começa dizendo: eis que eu te chamo para a morte. Não, esse vídeo não é para mim, porque Deus me chamou para a vida. Mas a vida que Deus te chamou vem carregada de uma cruz gerada na morte. Mas quando eu dou play em um vídeo, e este vídeo está dizendo assim: eis que Deus manda te trazer 7 passos para se tornar próspero sobre a terra. Esse vídeo pode ter 6 horas que a humanidade assiste. Nós estamos querendo ouvir o quê? Ou nós estamos ouvindo o que nos convém? Ou será que nós devemos voltar ao lugar da igreja de Cristo, lugar de uma igreja genuína, uma igreja cheia do Espírito Santo, alcançar este lugar e dizer: eis-me aqui e envia-me a mim aonde tu quiseres, ó Deus. E diante disso, eu queria ler com vocês João capítulo 2. É um texto muito interessante. Já no versículo 1 em diante, ali no começo. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali.
Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está dizendo isso? Tem uma outra versão que diz assim: o que tenho eu contigo? E há uma outra versão muito interessante que diz assim: o que há entre eu e você? Ainda não é chegada a minha hora. Mas Jesus, pode passar por 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que eles vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para a purificação, e cada talha levava de 2 a 3 metretas, é por aí. Jesus lhes disse: enchei-as de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. E o 9, para a gente encerrar: tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Vamos parar por aí no 9. 9 está bom. 9 está bom. Interessante esse texto. Sabe, uma das coisas que me chama a atenção neste ambiente é o ambiente da família. Quando nós casamos, nós estamos formando família e celebrando com as nossas famílias. É um ambiente onde nós temos a liberdade para clamar, a liberdade para falar, a liberdade para conversar, a liberdade para sorrir e a liberdade para chorar. Nós somos livres para viver um tempo dentro da nossa casa, às vezes estressados demais, chegamos em casa e basta um sorriso para mudar as circunstâncias. Esses dias eu estava muito estressado, cansado, a cabeça cheia, algumas coisas aconteceram, coisas que chegaram aos nossos ouvidos, e eu estava nervoso, sabe, meu coração ali apertado. E quando eu cheguei em casa, que eu olhei o sorriso do meu filho, na hora que eu abri a porta, eu falei: oi filho, Gabriel, com seus 7 meses ainda, ele olhou para mim e deu um sorriso. Era como se tudo aquilo que estava acontecendo ficasse da porta para fora. O que eu vejo neste versículo 1, nesse início, ali o versículo 1 e o 2, é que o ambiente em que Jesus estava sendo convidado a participar, era um ambiente onde estava se formando a mais genuína das alegrias de Deus sobre a terra, que é a família. Se você for em Gênesis capítulo 1, versículo 26, vai dizer que o Senhor Deus, Deus formou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança os formou. Então nós temos visto o primeiro ambiente em que aquele homem conhecido na terra como Jesus, início da sua caminhada, mas conhecido no mundo espiritual, nos céus, estava dentro do ambiente onde a família estava sendo formada, onde o ambiente estava sendo desenhado para uma nova estrutura. E a minha primeira pergunta, dentro já deste enredo, dentro deste texto é: você tem convidado Jesus para dentro da sua casa? Você tem convidado Jesus para dentro da tua família? Será que você tem chamado Jesus e dito assim: ei Jesus, eu te convido para as minhas festas, eu te convido para as minhas alegrias, eu te convido para estar comigo? Ou será que Jesus só entra na tua casa quando o desespero chega, quando a necessidade alcança, quando a geladeira fica vazia, quando a conta bancária está vazia, quando a necessidade é alcançada? Qual tem sido o seu convite para Deus neste tempo? Qual tem sido o seu convite para o Senhor neste tempo? Nós precisamos entender quem Jesus é dentro de nós.
qual o lugar de Jesus dentro de nós. Me impressiona porque Jesus estava ali naquele ambiente, Jesus estava começando a sua caminhada, e no começo da sua história ele é chamado para um lugar onde deveria estar reinando somente alegria. Mas no meio daquela história, no meio daquele ambiente, o vinho acaba. O vinho cessa. Não sei se vocês sabem, mas os casamentos no Oriente Médio, principalmente nessa região da Galileia aqui, eles duravam um mínimo, quando a família poderia ser mais simples, de 7 dias. Mas há relatos de casamento de até 30 dias de festa. E o casamento não era feito da seguinte forma: hoje eu compro algo, amanhã eu compro de novo, não. Isso era comprado, era adquirido antes, no início de tudo, no preparativo de tudo, para que não houvesse mais falhas, para que não houvesse brecha para situações acontecerem. E diz que logo no início, quando as coisas estavam ainda em alegria, a festa, a cerimônia, o vinho acaba. Certamente palavras já começam a soar dentro do ambiente. Certamente palavras já começam a ser declaradas dentro do ambiente. Talvez palavras difíceis comecem a serem soadas ali dentro. Quando diz ali no versículo 3, diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. E esse versículo, ele mexeu muito comigo durante esses dias. Porque o que eu vejo aqui é a postura de uma igreja. A postura que uma igreja tem que tomar. A postura que uma igreja tem que ter diante de situações. Se no versículo 2 os discípulos de Jesus são convidados, as festas estão acontecendo, Jesus está em todos os ambientes daquele lugar, Jesus já começando a ser visto pelas pessoas. A simplicidade, a humildade, os olhos bonitos, de expressões divinas, de conversas, de bate-papo, de momentos de intimidade. Se este ambiente já estava com a presença de Jesus, a notícia que chega até ele é de que o vinho acabou. Mas certamente Maria, para chegar até Jesus, as vozes que rodeavam Maria, as vozes que ela escutava naquele ambiente, certamente a fizeram entender que ela precisava buscar socorro a alguém. Certamente fizeram Maria entender que ela precisava clamar socorro a alguém. E aí você olha para Maria dizendo, chegando à presença de Jesus, seu filho aqui na terra. E o que eu acho interessante é que a Bíblia cita que Maria era mãe de Jesus o homem, era mãe de Jesus a terra, era mãe do menino Jesus, mas não era mãe do Deus, não era mãe de Jesus o Deus, não era mãe de Jesus o Senhor. Ela chega até Jesus e diz assim: Jesus, o vinho acabou. Jesus, o vinho acabou. Jesus, a minha casa está sofrendo. Jesus, a humanidade está morrendo pelo Covid. Jesus, o Brasil está afundando. Jesus, jovens estão cometendo suicídio. Crianças estão se jogando das janelas. Jesus, eu estou vendo as vozes sendo ditas. Jesus, eu estou vendo o clamor dessa humanidade. Maria podia ter chegado até o mestre-sala. Maria podia ter chegado até o noivo, os pais do noivo. Maria podia ter chegado até qualquer autoridade naquele ambiente. Mas a minha pergunta é, por que Maria chega em Jesus?
Por que que Maria vai em primeiro lugar em Jesus? Eu não sei se vocês em casa já fez essa pergunta, mas eu me perguntei quando eu lia, por que que Maria foi até Jesus? Por que que Maria foi falar com Jesus? Maria vai em Jesus, e eu encontrei a resposta em 1 Timóteo 2, 5 e 6. 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz assim, vai jogar aí na tela? 1 Timóteo 2, 5 diz assim, porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Meu Deus! Por que que Maria vai até Jesus? Porque ela sabia quem Jesus era. Ela sabia que Jesus era mediador, e ela tinha a incumbência de clamar, ela tinha a incumbência de levar até Jesus o mediador entre o milagre e o que necessita do milagre. Jesus é o mediador entre o Deus Pai e aquela terra que clama. Jesus é o que vai mediar o clamor que você fará com o milagre que ele será alcançado. Você que está em casa, você que está vendo a tua casa clamando, você que está vendo a tua casa chorando, toda destruída, você clama e o mediador clama para os céus trazerem a solução até a tua casa. Você não é Jesus, eu não sou Jesus, nós não somos Deus, nós somos o que clama, e os céus respondem, porque Jesus nos ouve. O problema é que a igreja hoje em dia está querendo alcançar respostas e soluções em si mesmas, com conversas fiadas, palavras vazias, mas cheias de frases de efeito. Esses dias eu e a Jaque, a gente estava conversando em casa, e a Jaque, ela está fazendo toda a assessoria digital para o meu pai. Então ela tem cuidado do Instagram, Facebook, da página no Face, do YouTube dele. Tudo isso é responsabilidade dela e ela que cuida. E a gente foi fazendo vários testes ali, ela falou assim, amor, vou pegar uma frase. E ela pegou uma frase do meu pai e fez um banner. Ela tirou de um vídeo que ela já tinha postado, já tinha editado. Ela pegou só aquela frase e postou. O vídeo alcançou mais de 30 vezes o número de curtidas. O banner alcançou mais de 30 vezes o número de curtidas do vídeo. E eu olhei para ela e falei assim, amor, que incrível. Como uma frase de efeito pode mudar um ambiente para as pessoas curtirem, compartilharem. O problema é que frase de efeito não traz contexto completo. A frase de efeito cria um efeito momentâneo, mas às vezes a frase de efeito vem carregada de uma palavra de revelação, que nós estamos deixando de ouvir e de receber por completo de Deus. Só estamos satisfeitos com um copinho de 30 ml, enquanto Deus tem mais de 1000 litros de unção e de glória para derramar, porque preferimos as frases de efeito do que a revelação completa. As vozes que chegam são frases que chegam. Eu fico imaginando Maria dentro daquele casamento, vendo o vinho acabado. Eu fico vendo os convidados falando, e eu falei que a gente não deveria vir. Esse povo é pobre. Olha que família desgraçada, não vai prestar para nada. Não tem dinheiro para uma festa, vai ter dinheiro para viver bem. Não tem dinheiro para ter uma festa para os seus amigos e convidados. Como que vai sustentar essa mulher?
Como vai sustentar a casa? E quando tiver filho, então? Nossa, vou te falar um negócio, eu não devia ter vindo não, hein? É pobre, miserável, mesquinho, tem dinheiro, mas é muquirana, não quer gastar. Vozes foram chegando, aqueles serventes, os garçons sendo humilhados, as vozes chegando, as vozes chegavam até aqueles garçons. Ei, cadê o vinho? Ah, então, a gente está providenciando. Você é lerdo, hein? Você não presta para nada. Se fosse na minha festa, eu nem te chamo mais. Vou avisar meus amigos para não te convidar para trabalhar lá, para não te contratar. As vozes pejorativas, as vozes que humilham, as vozes que machucam, estavam chegando até os ouvidos de Maria. Mas no versículo 4, joga o 4 lá para mim. De João, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: mas Jesus disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Já escutei muita coisa desse versículo. Jesus, nossa, foi ignorante demais. Jesus não honrou sua mãe. Jesus, machista, humilhou a mulher. Só que a pergunta de Jesus é: Maria, mulher. Em primeiro lugar, a gente precisa entender as palavras. A palavra mulher, tratada naquele tempo, era um alto nível de respeito com a outra. Quando o homem chamava a mulher de mulher, ele estava tratando ela com respeito, com honra, sabendo quem ela é de verdade. Então era tratado de mulher. O que tenho eu contigo? Uma palavra dessa, chegando no ouvido da igreja que clama, automaticamente ela é levada ao ambiente aonde, eu sei o que há entre eu e você. Eu sei o que nós temos. Eu sei o que você é e está dentro de mim. Eu sei a história que nós temos. Eu acho muito bonito que está em João, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 9. E diz assim: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tem conhecido? Quem me ama, quem me vê, a mim vê ao meu Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Meu Deus. Quando a igreja clama a Jesus, ela está proclamando este versículo 9. Ela está dizendo assim: quem vê a mim, está vendo o meu Pai. Quem olha para mim como mediador, está vendo o meu Pai como supridor. Quem olha para mim como intercessor, está vendo o meu Pai como detentor do milagre para este lugar e para esta geração. Quem vê a mim está vendo o meu Pai. Quem olha para mim, olha para o meu Pai. Quem me conhece, conhece o meu Pai. Maria chega a Jesus e diz: Jesus, acabou o vinho deles. Jesus olha para ela: o que nós temos? O que há entre eu e você, mulher? Jesus está dizendo para ela: você sabe quem eu sou, você sabe o que eu carrego, você me conhece intimamente, e eu te conheço para dizer que o que você clama é por um mediador, e eu intercederei junto ao Pai por eles. O que há entre eu e você, mulher? Ah, Jesus. Lucas 2, 39. Lucas 2, 39 diz assim: cumprido todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade Nazaré. Então crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Uau! Maria clama a Jesus, porque Jesus era sujeito à vontade, à determinação do Pai dele.
Maria clama a Jesus porque Jesus se sujeitou ao Pai, se sujeitou a Deus como filho e como mediador sobre esta humanidade. Maria chega a Jesus e a igreja precisa chegar a Jesus, porque a igreja precisa entender que Jesus se sujeita ao Pai, e se ele se sujeita ao Pai, está sobre ele a mediação entre o que clama e o que tem sobre as suas mãos a resposta do clamor. Filipenses 2, versículo 5. Diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ah, meu Deus, eu vou ler de novo isso aqui. Ah, meu Pai. E estando nós mortos em nossos delitos, em nossas falhas, em nossos lugares de escolhas erradas, em nossos lugares de vozes erradas que estamos ouvindo, em nossos ambientes de frases vazias, em nossos corredores sofridos, estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não é de vós, é dom de Deus. Aleluia, aleluia. A igreja que volta para Cristo é a igreja que é ressuscitada dos delitos, é ressuscitada das vozes, é restabelecida da morte para sentar nos lugares celestiais ao lado de Cristo Jesus, para entrar como noiva adornada com o noivo nas bodas do Cordeiro Eterno. Mas surge a pergunta: qual tem sido a sua resposta para as perguntas de Jesus neste tempo? Qual tem sido a sua resposta para as perguntas que Jesus está fazendo neste tempo? Talvez você esteja escutando esta frase no meio do teu clamor: ei, Júnior, o que há entre eu e você? Júnior, o que há entre eu e você, rapaz? É como se eu olhasse para o Adson, meu amigo, um cara que eu tenho um amor grande, um parceiro, um cara que eu sei que eu posso contar, que vai orar por mim, vai chorar comigo, vai me abraçar como já aconteceu. Eu olhar para ele e falar assim: Adson, o que tenho eu contigo? O que há entre eu e você? Ah, que eu conheço o teu ministério, ah, que eu conheço o teu chamado, ah, que eu conheço as tuas palavras. Aqui ele me conhece, ele sabe do meu clamor, ele sabe do meu chamado. Isso é estar neste ambiente em que a igreja clama aos céus, em que a igreja clama a Cristo, e Cristo está perguntando: o que há entre eu e vocês, igreja? E a minha pergunta é: qual tem sido a nossa resposta como igreja neste tempo? Estou nessa noite aqui como profeta sobre vocês. Como profeta para trazer uma palavra que para mim foi muito pesada ouvir nestes dias. Hoje então nem se fala. Qual tem sido a nossa resposta como igreja? Qual tem sido a nossa resposta como igreja? Qual tem sido a nossa resposta como igreja a esta pergunta de Cristo? O que há entre eu e você, igreja?
Sabe o que há entre você e Cristo? Sabe o que há entre você como igreja e Cristo como seu mediador, como seu Senhor? Ah, Jesus. Salmo 119, 11. Guardei no meu coração as tuas palavras, os teus testemunhos, os teus ensinamentos para não pecar contra ti. Somente guarda no coração aquilo que é genuíno. Somente guarde no coração aquilo que é verdadeiro. Somente guarde no coração aquilo que não te afasta de Cristo, aquilo que não te afasta de Deus. Somente guarda no teu coração quem você é em Deus e o que Deus é em você. Guarde no teu coração a palavra que não te deixa pecar, que não te deixa errar, que não te deixa falhar como igreja sobre este tempo e sobre esta geração. Ei, chamassou de gás. Oh, Jesus. Versículo 5 de João 2. Então ela falou aos serventes: fazei tudo quanto ele disser. Sabe o que me impressiona? O fato de Maria entender a pergunta que há entre eu e você, mulher, fez Maria virar aos serventes, talvez os que ouviram as palavras mais duras, talvez os que ouviram a palavra mais pesada, os xingamentos mais difíceis, talvez os que estavam mais machucados naquele ambiente, fez olhar para eles. Ela não olha para os noivos, ela não olha para os mestres, ela não olha para os sacerdotes daquele lugar, ela não olha para as autoridades, ela olha para os serventes e diz para ele: ei, moço, faz o que ele mandar, porque ele me fez uma pergunta que mexeu dentro de mim. Ele perguntou para mim o que há entre eu e ele, e eu quero que vocês obedeçam ele, porque ele é carregador do teu milagre, ele é carregador da tua solução. E nesse lugar tem sido onde a igreja está mais errando e mais falhando. Porque a igreja entende o que é. A igreja começa a compreender quem é. O que há entre a igreja e Cristo. Só que quando Deus traz esta palavra, o que há entre eu e você, igreja, a igreja olha para os que necessitam e quer tomar o lugar de Deus sobre eles. Quer tomar o lugar de Deus sobre o que clama, quer tomar o lugar de Deus sobre a palavra de clamor, e quer trazer solução. Nós não trazemos solução, nós clamamos. O mediador é o portador da solução nas mãos. O mediador é o que porta a solução nas mãos. Mulher, o que há entre eu e você? Não é chegada a minha hora. Compreendi, Jesus. Deixa comigo. Ei, obedece ele, porque o que ele carrega é a solução para a tua necessidade. E Maria sai. Nós temos que entender a hora de nós sairmos para Deus agir. Nós temos que entender a hora de nós pararmos para Deus agir. Nós precisamos entender o nosso lugar para Deus agir. Deus não vai agir para levantar o nosso rosto, mas vai agir para trazer solução sobre o outro. E nós estamos querendo patamar, nós estamos muitas vezes achando que nós temos que alcançar lugares. Eu preciso correr, porque eu preciso clamar, mas eu tenho que levar a resposta. Deixa eu te dar uma notícia bem ruim para você. Numa boa, 99% das vezes Deus só vai responder quando você sumir, quando o seu rosto não for mais visto, quando a tua presença não estiver mais ali, porque a tua voz já alcançou, porque a tua voz já chegou. Comigo foi assim. Nascido dentro do lar cristão, filho de pastor, criado dentro da igreja, pregando desde criança.
Ministrava desde criança, trazia palavra. Com 10 anos profetizei sobre a minha mãe. Com 5, 6 anos mal sabia falar e fui tomado pelo Espírito dentro de casa e comecei a falar em línguas. Nunca me esqueço, com 8 anos num monte, fui tomado em profecia sobre a vida de um jovem. Com 22 anos saí da igreja, fiz muita coisa errada, mas existia uma voz que clamava, existia uma igreja que clamava, existia uma igreja que orava. E um dia dentro de uma boate, a voz da igreja não estava lá, a voz da igreja não está, a presença, o rosto da igreja não estava lá, mas a voz da igreja chegou até os céus. Entrando na boate, entrego o meu documento, a menina lá falou: nossa, você é filho do pastor Paulo Canuto, que homem de Deus. Nossa, se eu fosse filha desse homem, olha, um homem ungido, abençoado. Eu peguei meu documento, entrei com uma raiva. O rosto não estava lá, mas a voz da igreja subiu até os céus. No meio da boate, no meio daquele ambiente, eu senti o pior dos sentimentos que eu podia ter. Eu me senti a pior pessoa do mundo. Eu senti que a minha vida ali tinha acabado, que eu não tinha mais sentido de viver. A voz da igreja chegou até o Jesus, mas o rosto dela não estava onde eu estava. O problema é que nós estamos achando que o nosso rosto precisa estar onde a resposta chega. E a resposta de Deus não é determinada pelo teu rosto como igreja, mas pela tua voz como a que clama durante a necessidade da terra. 2008, uma semana antes do carnaval de 2008. Na semana seguinte eu estava dentro de um retiro de carnaval, jogado dentro da igreja, lá no Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, gritando, urrando, pedindo perdão. E de 2008 até hoje eu nunca mais pisei numa boate, eu nunca mais fumei um cigarro, eu nunca mais fiz as coisas que eu fazia. Porque a igreja que clama, nem sempre tem o seu rosto visível, mas tem a sua voz ouvida. Nem sempre tem o seu rosto analisado pelas pessoas, mas tem a sua voz ouvida por Deus. Maria trouxe a direção e saiu de perto. Maria trouxe a resposta e saiu de perto. E aí diz lá, continuando no versículo 6, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificação. Cada talha tinha cerca de 600 litros de água. Cabia essa quantidade, cerca de 600 litros. Então estavam ali todas aquelas 6 talhas. E Jesus no 7 diz assim: então enchei de água as talhas. Você já se perguntou por que ele mandou encher de água a talha? Por que ele já não falou assim: vai lá, traz aqui que eu vou botar a mão e vai surgir vinho? Sabe por quê? Porque somente quem é fonte de vida é capaz de trazer a fonte da alegria. Jesus, ele é fonte de vida e água é vida. A água é o que traz a vida, a Bíblia diz isso, a Bíblia relata a água como fonte de vida. E o vinho como fonte de alegria. Somente o portador da vida é capaz de trazer a alegria para dentro da tristeza. Somente o portador da vida é capaz de trazer a alegria de volta ao ambiente da dor. Por isso esse milagre nunca foi realizado na Bíblia além deste dia. Por isso este milagre, até onde eu sei, eu estudei e pesquisei, nunca foi realizado na terra por homens de Deus. Porque ninguém é portador da fonte da vida senão Jesus. Ninguém tem autoridade sobre a vida senão Jesus. Ninguém pode mover a vida senão Jesus.
E somente o dono da vida, aquele que foi no inferno, tomou a chave da morte, subiu aos céus, pegou a chave da vida, ele pode determinar de volta a alegria do pranto e da dor. Somente Jesus pode. Somente Jesus, somente Jesus. Eu tinha mais coisa para falar, mas eu vou encerrar aqui, gente. O negócio está... Chamar o pessoal do louvor. Meu Deus. É hora de nós, como igreja, sairmos do holofote e entrarmos no clamor silencioso, entrarmos na conversa íntima com Jesus. Só para a gente ler. No 7 diz, Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhe determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. E tendo o mestre-sala provado da água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado, era a água. Chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho. E quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Meu Deus, hein? Deus me faz entender que, quando nós entendemos o nosso lugar como igreja que clama, de volta àquele lugar da igreja que não tem rosto, que não tem riquezas aparentes, que não tem belezas e formosuras maiores do que o seu clamor. Me faz entender que esta igreja bíblica, genuína, mostrada na persona da Maria, neste texto, esta igreja que clama e que leva o clamor, intercede a Jesus, e sai de cena para que Jesus estabeleça a mediação. Esta igreja vai ouvir os testemunhos de uma alegria que nunca se viveu, vai ouvir o testemunho de uma alegria que nunca se contou, vai viver e ouvir e participar das festas que nunca foram proclamadas e ditas. Mas esta igreja não precisa ter o rosto visível, mas tem a sua voz ouvida no mundo espiritual. E é esta igreja que eu quero voltar, é esta igreja que eu clamo para voltar a ser, é esta igreja que eu clamo para que nós voltemos a ser. É sobre esta igreja que eu falo. É a igreja que não precisa do seu rosto nas imagens, mas que tem a sua voz reconhecida nos céus, tem a sua voz reconhecida no mundo espiritual. E essa voz você pode fazer ser ouvida nesta noite. Eu não sei aonde você está como igreja, eu não sei o ambiente que você se encontra como igreja, mas eu sei aonde o meu Jesus está como mediador, porque há um só Deus, há um só Senhor e há um só mediador entre Deus e os homens, e este mediador está de ouvidos abertos para ouvir o teu clamor como igreja e para te colocar no lugar como igreja. Entenda que a hora de sair de cena é a hora que Deus vai trabalhar, a hora que você parar de se colocar como Deus, é a hora que Deus vai mover, a hora de você parar de se colocar como mediador, é a hora que Jesus vai trabalhar ao lado do Pai para trazer as soluções do teu clamor como igreja.